cuidado se você confunde preguiça com procrastinação. São coisas extremamente diferentes para nós que temos TDAH. Se você tem TDAH, se conhece alguém que tem TDAH ou se acha que tem TDAH, então esse vídeo pode esclarecer muito sobre você, sobre o funcionamento do nosso cérebro TDAH, sobre esse distúrbio bioquímico, neurológico que temos e que faz com que nós tenhamos uma procrastinação para realizarmos tarefas, para realizarmos atividades, para concluirmos atividades, para realizarmos nossos sonhos, para trabalhar, para acordar, enfim, nós vamos deixando tudo para depois. Deixa para daqui a pouco, depois eu faço. Isso é a famosa procrastinação, o que é bem diferente da preguiça e você não pode confundir, porque na preguiça do neurotipo, dos indivíduos comuns que não têm TDAH, eles estão de boa, tá lá na rede, na cama, só assistindo, tem um monte de coisa para fazer e eles não estão nem aí, mas tem uma diferença muito grande para nossa procrastinação. Qual é? É que na procrastinação nós sentimos um peso de culpa. Nós não conseguimos ficar relaxando naquela preguiça boa de assistir séries, de ficar pensando no mundo, de ficar deitadão. A nossa procrastinação dói. Ela traz em nós uma sensação de culpa, de fracasso, de desânimo, como se nós estivéssemos o tempo todo frustrados, sempre pensando por que nós não conseguimos executar tarefas, executar atividades, porque todo mundo consegue menos nós. Qual é o problema que existe em mim? É assim que o cérebro do TDAH fica pensando na procrastinação. Ele sabe que tem que fazer a atividade, ele sabe que tem que fazer a tarefa, ele sabe que tem que levantar da cama, que levantar do sofá, ele sabe que tem que acordar, que trabalhar, ele quer se motivar para realizar seus sonhos e seus desejos. No entanto, ele tem uma extrema dificuldade em se motivar, em conseguir dar esse primeiro impulso. Isso porque nós temos uma menor produção de dopamina, nós temos uma carência de dopamina na parte frontal do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal. A dopamina é justamente o neurotransmissor responsável por nos fazer realizar as coisas, por nos motivar. Está relacionado mais à motivação do que ao prazer, mas também está ligado ao prazer. Mas vamos tratar aqui a dopamina como esse neurotransmissor que nos faz executar tarefas, que mexe com o nosso estímulo de recompensa, beleza? Então nós TDAHs temos uma carência nesse neurotransmissor, logo temos dificuldade em prosseguirmos, em concluirmos atividades, inclusive em iniciar tarefas. A gente vai deixando sempre para depois, para amanhã, para daqui a pouco, já eu faço. Isso muito em função de termos uma desregulação temporal. Nós temos uma dificuldade de percebermos o tempo. Isso você pode conferir em outro vídeo nosso aqui sobre desregulação temporal no TDAH, mas também tem a ver, e é sobre isso que eu quero falar aqui, em relação à carência de dopamina que nós temos e o nosso problema em nos motivarmos, e em nosso problema de darmos o passo inicial e continuarmos a marcha. Eu digo sempre que nós TDAHs parecemos meio como carros velhos, só pegamos no arranque, e mesmo assim quando nós começamos a funcionar, é muito provável que a gente pare na metade, que a gente deixe, abandone tarefas, atividades pelo caminho, pela metade, que nós não consigamos concluir as atividades e as tarefas corriqueiras, simples, do dia a dia. Por que isso acontece? Justamente por não conseguirmos nos manter motivados. Se a tarefa e a atividade for daquelas que nos encham de estímulos, o que nós chamamos de estímulos dopaminérgicos, estímulos que produzem dopamina, aí a gente se mantém lá atento. Nós temos o hiperfoco, nós ficamos ultra, mega focados naquela atividade e conseguimos realizar assim com brio. Nós conseguimos realizar com proeza, de forma perfeita. No entanto, se a atividade for enfadonha, for cansativa, for
pouco estimulante, se não nos dá aquela sensação de estímulo, por mais que a gente tente se manter conectado a ela, nós simplesmente não conseguimos. Por quê? Porque a nossa atenção ela vai para outro canto, ela vai para outros rumos. Qualquer estímulo externo já tira a nossa atenção do foco de realizar aquela atividade, do foco de fazer aquela tarefa. Nós simplesmente nos distraímos, por isso que é um déficit de atenção. Não é que a gente não tem atenção nas coisas, isso é um equívoco. Nós temos sim muita atenção, que é o que, repito, nós chamamos de hiperfoco. Mas a nossa atenção vai para aquilo que nos motiva, que nos dá tesão, aquelas tarefas, atividades, aqueles projetos, aqueles desejos, os sonhos que nos motivam, que nos dá estímulos de recompensa. Mas se for enfadonho, se for atividade do dia a dia, se for atividade cansativa, a gente não consegue direcionar nossa atenção. O nosso grande problema é de controle da nossa atenção. Nós temos até atenção, mas nós não conseguimos controlá-la. Então a gente tem algo para fazer, sabe que tem que ficar atento, sabe que tem que concluir, mas de repente a gente perde a atenção naquilo e não consegue focar. Então a gente para de fazer essas atividades, essas tarefas e somos tomados por uma sensação de fracasso, de desânimo. Nós somos tomados pelo sentimento de culpa. Parece que a gente não consegue fazer nada. E nós temos que ter muita cautela com essa sensação, porque é uma sensação que dói, que acomete nós que temos TDAH de forma muito direta, de forma muito marcante. E a gente precisa aprender a ressignificar essa sensação. Por quê? Porque vai acontecer. Se temos TDAH, isso vai voltar a acontecer. Nós temos que trabalhar para construirmos ferramentas para que elas sejam cada vez mais evitáveis, para que a gente tenha capacidade de concluir as atividades, para que a gente melhore o nosso foco, mas sabendo que, hora ou outra, irão acontecer situações onde nós nos sentiremos fracassados, desanimados. Então, qual é a ideia de se ressignificar? É compreendermos como se dá o funcionamento do nosso cérebro, que nós temos um grande problema em direcionarmos nossa atenção, que nós temos pouca motivação por conta da carência de dopamina, e ao nos compreendermos enquanto TDAH, termos uma maior benevolência, uma maior paciência com nós mesmos, para sabermos das nossas dificuldades, das nossas capacidades, para sabermos que isso é um sintoma que precisa ser enfrentado, mas que nós precisamos ressignificá-lo, para sabermos que esse é um sintoma que vai nos acompanhar, mas que nós não podemos nos engessar, nós não podemos ficar nos culpando, nós não podemos ficar nos sentindo fracassados toda vez que a gente passar por tarefas ou atividades que a gente não consiga concluir. Isso não quer dizer que a gente não vá se cobrar, que a gente não vá fazer autocrítica, que a gente não vá fazer balanço. Só que a culpa, ela não serve para nada, ela não nos impulsiona mais para frente, muito pior, ela nos paralisa, ela nos faz deitar e ficar amargurados, ficar pensando por que somos assim, nos comparando às outras pessoas que não sofrem do mesmo transtorno que nós sofremos. Isso nos paralisa, inviabiliza que recomecemos, inviabiliza que a gente possa começar inclusive outros projetos. Então é preciso saber que nós iremos passar por situações como essas, mas não iremos temer essas situações, porque já sabemos como funciona o nosso cérebro, já sabemos das nossas capacidades, que isso não é preguiça. Não podemos aceitar os outros apontando o dedo e dizendo que nós somos preguiçosos, ou nós mesmos nos julgarmos preguiçosos. E a preguiça, como eu disse, a galera fica de boa. Nós não, nós nos culpamos justamente por se tratar de um sintoma do TDAH. Então nós precisamos criar mecanismos de enfrentar esse sintoma, como por exemplo tentarmos manter uma rotina que dê previsibilidade ao que vai acontecer ao longo do dia, que nós já saibamos o que vai acontecer. Previsibilidade para não ficarmos diante da tarefa que tem que ser realizada pensando nas diversas variáveis dela. Por exemplo, eu preciso estudar, aí eu fico pensando, vou estudar o quê? Vou estudar que parte? Vou estudar quanto tempo? Defina isso tudo antes, se programe. Vou estudar geografia,
geografia, vou estudar o conteúdo de geografia, blocos econômicos, vou estudar por 2 horas e depois vou descansar, ou vou estudar por 30 minutos, não sei, mas defina antes, se programe, crie novos hábitos. É possível sim nós corrigirmos essa procrastinação buscando criar micro hábitos que depois de tanto serem feitos viram hábitos, hábitos pelos quais nós podemos então facilitar o nosso dia a dia e enfrentarmos a procrastinação com maior facilidade, conseguindo concluir tarefas e atividades tão difíceis para a gente. Há um grande paradoxo, se você ficou até aqui nesse vídeo, percebam, para os neurotípicos nos compreenderem, porque eles dizem o seguinte: como é possível o TDAH realizar tantas coisas complexas, tantos projetos e atividades corriqueiras não conseguem? Justamente porque atividades complexas, dependendo das atividades ou das tarefas, se nos der tesão, se nos der estímulo, seja qual for, nós vamos conseguir fazer até o fim, nós vamos conseguir concluir, porque nós iremos ficar focados, nossa atenção ficará presa a essas tarefas, o chamado hiperfoco, como eu falei. Já atividades, por mais simples que pareçam para os neurotípicos, para as pessoas que não têm TDAH, para os ditos normais, para nós é dificílima, justamente por não conseguirmos manter a atenção sobre elas. Então, como é que a gente consegue fazê-las? Nos compreendendo como TDAH, o funcionamento do nosso cérebro e tentando dar previsibilidade a elas, tentando organizá-las, tentando criar um cronograma, tentando buscar ter hábitos mais saudáveis, hábitos que nos auxiliem a concluir atividades, a concluir tarefas, micro hábitos que possam nos auxiliar a gerenciar as nossas atividades. E por que não atividades em dupla, atividades em grupo? Porque você acaba se comprometendo com a outra pessoa e esse compromisso acaba te motivando, gerando uma responsabilidade em você, ou mesmo o estímulo de motivação de outra pessoa, de um grupo. O compromisso para com o grupo ou para com outras pessoas não é e não pode ser vergonhoso para o TDAH pedir ajuda, seja em atividades universitárias, seja em atividades escolares, seja em atividades do trabalho, atividades do dia a dia, conversar com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, para poder ter ajuda em concluir atividades que para eles são extremamente simples, mas para nós são extremamente difíceis de ser realizadas, porque nós não temos essa capacidade de nos conectar a ela, de direcionar a nossa atenção, de nos motivar a fazer, de nos motivar a concluir. Então, para fechar, lembre-se de ressignificar esse sentimento de culpa, esse sentimento de preguiça, de incapacidade, de fracasso, de tentar aprender com os erros. É extremamente importante que compreendamos que esses erros, esses fracassos são para nós motivo de aprendizado, porque nós devemos ressignificá-los ao ponto de aprender com eles, aprender com os nossos fracassos, com todas as atividades que deixamos pelo caminho, aprender a sermos como somos e entendermos as nossas limitações para que possamos trabalhá-las, para que possamos entender quando a desmotivação vir, que a gente não precisa simplesmente largar a atividade pela metade ou deixar, que nós podemos fazer um descanso programado, por exemplo. A gente pode parar, arejar as ideias e retornar com obrigação àquela atividade para tocá-la até o fim. E outras diversas formas de aprendizado, mas não se culpar, porque a culpa não nos leva a lugar nenhum. O que nós temos que ter é compreensão de quem somos e como somos e sabermos que mesmo no TDAH, mesmo com o TDAH, nós conseguimos muito. Nós somos dignos de fazermos proezas, de fazermos coisas espetaculares, desde que nos compreendamos, entendamos as nossas limitações, entendamos nossas fortalezas e busquemos fazer atividades, tarefas, trabalhos que nos gerem sensações estimulantes, para que a gente possa conectar a nossa atenção, direcionar a nossa atenção e concluir tais atividades. E as corriqueiras, as enfadonhas, que a gente tenha paciência e parcimônia com nossa fraqueza, com o nosso transtorno. E a partir desse entendimento, realizar as tarefas na obrigação, no tranco,
na imposição, de forma intencional, não ficar esperando, estar extremamente motivado, apto a fazer, esperando aquela sensação que nos impulsiona, porque ela pode não vir, porque temos uma carência de dopamina, porque não temos estímulo para aquilo ali, mas buscarmos concluir a tarefa. Por quê? E aí vai a grande dica do vídeo aqui. Se você concluir a tarefa, quando ela estiver concluídazinha, você vai sentir uma sensação de bem-estar. Eu consegui, mesmo tendo TDAH, mesmo na dificuldade, eu consegui realizar tal tarefa. E você vai ter um estímulo dopaminérgico. E isso é uma recompensa, aquela sensação boa de prazer que nós temos, mesmo tendo TDAH, conseguimos concretizar uma tarefa, por mais simples que seja, do nosso dia a dia. Tem as suas tarefas organizadas e cada uma que você fizer, você vai colocando um tracinho que está fazendo e vai se estimulando, mesmo nas dificuldades. Você vai ver que você vai conseguir fazer muitas tarefas, muitas atividades que anteriormente não conseguia. Vai ver que vai ter muito mais disposição de concluir as tarefas, porque sabe que o pote de mel está no fim do arco-íris, está no fim daquela atividade enfadonha. E isso vai gerar recompensa, que por sua vez vai gerar dopamina, que a gente não tem, ou melhor, que nós temos deficiência. Isso vai lhe ajudar a se motivar a fazer, a realizar tarefas, a buscar sonhos, seus desejos. Não se sinta culpado. Preguiça não tem nada a ver com procrastinação. A preguiça tá lá naquela questão do mau caratismo, da força, da falta de força de vontade, da escolha por não fazer. No nosso caso, não. Nós queremos, nos cobramos, nos culpamos, mas simplesmente estamos paralisados, não conseguimos fazer. A tal procrastinação é um sintoma. Esse sintoma pode ser tratado. Busque terapia, busque profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Não vá no papo de qualquer um. Vá buscar tratamento especializado, porque com medicamentos, com terapia, é possível sim nós avançarmos aos nossos sonhos, a concretização dos nossos desejos. E ao nos conhecermos, como acontece aqui nesse vídeo, nós também temos uma dimensão de quem somos, de como funcionamos e de encontrarmos alternativas para a concretização das nossas vontades, desejos, sonhos, enfim, expectativas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece de dar o like nesse vídeo e de compartilhar com os teus amigos e amigas. Forte abraço!